Fim de jogo, então, estreia na temporada, Cruzeiro 1, Pouso Alegre 2. 2 gols marcados em chutes de longe do Pouso Alegre, né? Finalizações ali que, se fosse contra outro time, eu diria que 2 golaços, mas contra o Cruzeiro não são. Foram as únicas 2 finalizações do Pouso Alegre na direção do gol, tá? Então não vamos, né, pegar demais no pé do Otávio, mas ele sai de campo ainda sem fazer a primeira defesa, porque os 2 chutes foram muito bem colocados e os 2 gols do Pouso Alegre. O Cruzeiro teve muito mais volume, teve mais posse de bola, mas perde na estreia jogando em casa. Pedro, sua análise aí do que foi essa partida. O que é que faltou para o Cruzeiro? O que é que sobrou para o Pouso Alegre? Faltou um pouquinho mais de, digamos assim, de inteligência para escolher a jogada certa? Ô, Caramujo, eu acho que sim, acho que a palavra é isso, é essa, né? Faltou inteligência para o Cruzeiro dentro da partida. E aí, eu já falei mais especificamente no intervalo sobre o primeiro tempo. E na segunda etapa, o Cruzeiro ele voltou ali, talvez, num ritmo abaixo do que tinha terminado, né? O Cruzeiro termina o primeiro tempo até pressionando, empurrando um pouco mais a equipe do Pouso Alegre para trás. E aí, no início da segunda etapa, isso não acontece. Alguns erros bobos acontecendo, principalmente na saída de bola. Inclusive, é um erro de saída de bola que acaba gerando a jogada do segundo gol do Pouso Alegre. O Murilo Hickman acaba não escolhendo o melhor passe, demora também até o gesto dele ali para poder pressionar o atleta do Pouso Alegre, que acaba finalizando, não é um gesto bom, e acaba que o Cruzeiro toma o 2-0. A partir daí, o Cruzeiro, acho que os jogadores do Cruzeiro sentiram muito o jogo, muita dificuldade de trabalhar essa bola com certa inteligência mesmo, e aí, assim, os poucos momentos de lucidez, talvez, do Cruzeiro foram momentos onde a bola acabou passando ali pelos pés do Fernando. Tem um pivô que ele acaba fazendo ali, acha um passe para um dos companheiros na entrada da área, e depois tem outros lances, mas algumas oportunidades, como por exemplo uma para o Ryan Leles dentro da área, ele poderia ter, na hora que ele domina, ele já poderia ter finalizado, ele acaba tentando esticar essa bola para dentro da área. Então acho que foi isso, faltou ao Cruzeiro, faltou aos atletas do Cruzeiro mais clareza para decidir as jogadas. São atletas jovens, isso faz parte do processo. Eu acho que um outro ponto aí no aspecto coletivo, e algo que precisa ser trabalhado, inclusive com esse primeiro grupo, é que o Cruzeiro precisa, e para confrontos como o de hoje, quando o adversário se coloca em um bloco ainda mais baixo, trabalhar essa bola com mais velocidade. Acho que faltou também esse senso de urgência para o time como um todo. E aí não estou falando de um jogador ou outro, é para o time como um todo, coletivamente, porque foi um segundo tempo ruim do Cruzeiro. Se na primeira etapa o Cruzeiro até teve volume, conseguiu empurrar o adversário para trás ali, em que pese a boa estrutura defensiva da equipe do Pouso Alegre, mas na segunda etapa achei uma segunda etapa mais pobre desse time do Cruzeiro, muito por conta de vários erros em tomada de decisão, momento de dar o passe, momento de escolher melhor uma finalização, coisas aí que é para a gente poder tirar como lição. É um grupo muito jovem, tenho certeza que tudo isso vai ser trabalhado e faz parte desse processo. É muito ruim perder, mas a gente sabia que não seria um jogo tão simples assim para o Cruzeiro e que coisas como essas poderiam acontecer. É isso, Rafa, eu queria sim ser o primeiro plá sobre o que foi a partida aí, esse revés, né, em casa, essa derrota por 2-1, mas tentando entender as razões ali. Você acha que foram realmente assim momentos esporádicos que o Pouso Alegre contou com a própria competência e com uma dosezinha de sorte? O Cruzeiro merecia um resultado melhor? Não mereceu. Assim, não acho que produziu o suficiente para vencer a partida e, por outro lado, Pouso Alegre foi muito competente em se defender quando já tinha o placar. É uma sensação de desconcentração do Cruzeiro na volta para o segundo tempo, né? Uma equipe que, e o Pedro pontua e eu concordo com ele, termina bem a primeira etapa, em que pese não ter conseguido marcar um gol, mas ocupava bastante o campo do Pouso Alegre, tinha dificuldades, né? Mas conseguia criar ali algumas oportunidades, tinha ali um certo ímpeto ofensivo, e quando volta para o segundo tempo, volta um pouco desligado, cometendo os mesmos erros. E aí, logo aos 3 minutos, num lance de um erro de saída de bola, que foi algo que aconteceu
muito nos primeiros 10, 15 minutos ali do primeiro tempo, volta a acontecer no início do segundo tempo e o Pouso Alegre não perdoa, né? São finalizações de rara felicidade? São, mas também são permitidas ali por erros do Cruzeiro. No primeiro tempo, você precisa ser capaz de encurtar melhor alguns espaços, de bloquear melhor alguns espaços do adversário e no lance do segundo tempo, um passe relativamente simples, né? Que você ou escolhe mal ou executa mal, acaba colocando no pé do adversário que vem com muita liberdade para finalizar e marcar um gol. Também entendo aqui, e aí não sei se vocês concordam, o Pouso Alegre finalizou 3, 2 na direção do gol e as 2 de fora da área. Talvez até algo conversado por essa equipe, né, tendo a ciência, de que o goleiro do outro lado era um goleiro muito jovem fazendo a sua estreia aí no profissional. Não estou dizendo que a culpa dos gols é do Otávio, tá, gente? Para deixar isso muito claro. Mas você experimentar de fora da área, né? Porque vai que essa bola vai ali na direção do goleiro, ele espalma, né? E você recupera. Então, me pareceu muito uma tentativa também de testar o Otávio com essas bolas de fora da área. O Pouso Alegre conseguiu colocar 2 nos fundos das redes do Cruzeiro. Depois desse segundo gol, logo no início do segundo tempo, a equipe do Cruzeiro pouco conseguiu produzir. Me pareceu sentir muito esse segundo gol. O Tite começa a fazer algumas mexidas, né? E aí eu acho até interessante que faça, porque o time está perdendo e vai colocar os garotos. Primeiro que hoje só tinha garotos, né? E segundo que é importante que eles tenham minutos, que eles possam jogar. E numa dessas, né, o Batistella acaba participando ali do gol, dando uma assistência. Até não sei se ele queria cobrar daquele jeito o escanteio, tá, Caramujo? Porque a bola veio muito baixa e não sei nem se dá para falar que no primeiro pau, porque até não chegou no primeiro pau, mas acabou sendo suficiente para o Cauã Prates marcar o gol, que, se não me engano, é o primeiro gol dele no profissional do Cruzeiro, né? Isso mesmo. Então, assim, não acho que o Cruzeiro foi capaz de produzir o suficiente para vencer o jogo, e aí peca nos seus próprios erros, né? Se defensivamente tivesse sido mais sólido, talvez teria ficado ali no 0-0, numa bola parada você consegue um gol, e aí são questões para o Tite ajustar, ele que daqui a pouquinho aparece ali para responder as perguntas e os questionamentos dos jornalistas, mas acho que uma performance dentro do esperado, como eu comentei a semana inteira na nossa programação, não estava esperando um grande jogo do Cruzeiro hoje, mas eu esperava sim a vitória, eu esperava sim que esse time fosse capaz de vencer, e eu esperava um pouco mais de solidez defensiva, em que pese a situação do Matheus Cunha, né, e o Otávio estava fazendo a sua estreia hoje. A nossa primeira linha é uma primeira linha que vinha atuando no profissional no ano passado. Então, eu esperava um pouco mais de solidez defensiva desses jogadores. Entendo que o momento defensivo não é só deles, né, é do time como um todo, mas esperava que certos erros ali não acontecessem. Aconteceram, futebol é assim, quando você erra, o seu adversário costuma te punir. Hoje aconteceu que esses atletas possam assimilar essas questões, né, para fazer um próximo jogo melhor, porque acredito que vamos com uma espinha muito parecida com essa, Caramujo, no próximo jogo, e que eles sejam capazes de corrigir esses erros, né? Com a posse de bola é preciso ser mais dinâmico, é preciso ter mais calma na tomada de decisão para que ela seja correta, para que o gesto técnico seja correto, e no momento defensivo não dá para permitir tanto espaço ao seu adversário, errar tanto na sua saída de bola, porque certamente as equipes que vão jogar contra o Cruzeiro não vão nos perdoar. É o pós-jogo da Itatiaia, já com toda a repercussão, a primeira entrevista do Tite. Vamos ouvir a fala do Tite, a primeira entrevista dele aqui no Mineirão, a estreia dele com derrota deu Pouso Alegre contra o Cruzeiro. Vamos escolher o melhor em campo, aqui começando a votação na cabine Itatiaia Fiat Mineirão, com um grande público, hein? Mais de 35 mil torcedores do Cruzeiro neste sábado à noite aqui no Mineirão. Quero te convidar também a acompanhar o nosso pós-jogo no YouTube, no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial. O chat está liberado para você mandar a sua opinião. Pode botar aí quem é o seu voto de melhor em campo. Começo com você, Vini Andrade, comentarista Itatiaia. Vinícius, seu voto de melhor em campo. Ele saiu aos 32 do segundo tempo, mas para mim teve uma grande influência no jogo. Apenas 20 anos de idade. Olho nele, bom jogador, Alexandre Pena, volante do Pouso Alegre, e ainda fez um golaço no primeiro tempo.
É o autor do primeiro gol do Pousão, de fato, muito bom de bola, o Alexandre Pena. Ô Emerson Pansieri, seu voto? Eu vou com o Vini. Alexandre Pena. Rubens Júnior. Danilo, técnico do Pouso Alegre, ex-jogador, de fato, muito bem treinado o time do Pousão. Oswaldo Reis, Pictito, você vai empatar tudo votando no Danilo? Ou você vai também com o voto do nosso comentarista no Alexandre Pena? Ou um outro voto ainda, Pique? Eu disse para você durante a transmissão, anunciando que a gente escolheria o melhor em campo, que o meu voto já não estava mais em campo. Então é daquele que fez. Foram 2 lindos gols, 2 golaços. Mas o do Pena, do Alexandre Pena, foi maravilhoso, espetacular. E eu fico com o volante. Alexandre Pena jogou muito bem. Vou com ele então pro volante. Muito bem, é a opção, o voto do Piquitito, e agora está escolhido, portanto, o Alexandre Pena, muito bom jogador do Pouso Alegre, como já explicou o Vini Andrade, jogador que pertence ao Red Bull Bragantino, que aliás investe muito na base, faz um trabalho muito bom de base, por isso também revelando bons nomes. A emoção, hein, de ver bola rolando, coração acelerado, é com a 7K, segurança. O Cruzeiro decidiu adotar um caminho mais moderado no mercado de transferências neste início de 2026. A diretriz foi confirmada pelo vice-presidente Pedro Júnior, que explicou que o clube optou por uma janela mais controlada, focada em correções pontuais no elenco, sem grandes investimentos ou movimentações em massa. De acordo com o dirigente, o planejamento da diretoria está concentrado em apenas 2 nomes, o meio-campista Gerson e o atacante Chico da Costa. Com essa definição, outras posições que chegaram a ser avaliadas internamente acabaram ficando em segundo plano, incluindo o setor defensivo. A contratação de um zagueiro que em determinado momento figurou entre as prioridades do Cruzeiro foi descartada. Assim, o clube seguirá contando com a mesma base defensiva da temporada passada, formada por Fabrício Bruno, Vilauba, João Marcelo e Jonathan Jesus, além dos jovens Bruno Alves e Janderson, que permanecem integrados ao elenco principal. A zaga, inclusive, esteve no centro das atenções durante as primeiras conversas de mercado. O Cruzeiro chegou a avançar nas tratativas para contratar Vitão, do Internacional, mas o acordo não foi concluído e o defensor acabou acertando com o Flamengo. Dentro desse mesmo contexto, a possibilidade de saída de João Marcelo chegou a ser discutida. Outro negócio que esteve próximo de ser fechado foi a transferência de Jonathan Jesus para o Zenit da Rússia. A operação, porém, acabou sendo barrada pela comissão técnica liderada por Tite, que preferiu manter o jogador no elenco, reforçando a estratégia do clube de preservar a estrutura defensiva para a sequência da temporada.